Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu gostaria de falar sobre o padrão do CQRS. Esse padrão está sendo bem utilizado no mercado ultimamente. Eu gostaria de detalhar como que a gente usa, como que eu posso desenhar uma arquitetura, como que funciona o padrão de fato em si, dar uma destrinchada nele, apresentar ele em todos os detalhes, as variações, as opções que a gente tem, e o detalhamento de arquitetura que a gente pode escolher de ferramentas para usar, como que são algumas sugestões de uso e implementação, prós e contras dele. Então, se você quer conhecer bastante no detalhe sobre ele, então bora lá. Então, pessoal, começando aqui com o nosso padrão CQRS, vamos dar uma desmistificada nisso, as complexidades, como que ele funciona, todo o detalhamento, vamos aprofundar nele aí de fato. Então, o que que eu vou falar um pouquinho da nossa agenda aqui? Falar um pouquinho da origem do padrão, como surgiu, explicar um pouquinho de onde veio essa ideia, as características de fato, que são totalmente relevantes para a gente estar fazendo a aplicação desse padrão, os principais aspectos que a gente precisa considerar quando vamos implementá-lo, prós e contras ao utilizá-lo também, que deve ser relevante, né? Como que eu escolho, né? O que que eu devo levar em consideração, pró, contra, se eu escolher, o que que eu vou ter de característica para o meu projeto, tá? Então, a origem, né, do CQRS em si, veio lá de trás já há bastante tempo, que esse arquiteto Bertrand Meyers, ele veio com um princípio de fato, né? Esse princípio tinha um propósito em separar objetos, né, métodos ali, operações de ações, então são os métodos command, né? Todos os commands são os métodos que realizam uma ação de fato, e os métodos que de fato fazem uma consulta e devolvem um objeto, né? Então, esse princípio de separação foi proposto por ele já há bastante tempo, e ao longo desse princípio, né, pegando um gancho nesse princípio, teve algumas evoluções que é onde que a gente chega de fato no padrão. Falando do padrão, Greg Young foi um dos primeiros aí que a gente ouviu falar. Teve outras pessoas, outros arquitetos também bem famosos que veio, mas Greg Young teve bastante artigo publicado naquela época, alguns fóruns ali, ele vinha já pontuando sobre como funcionaria, como que poderíamos resolver alguns problemas com o CQRS de fato, e que também seguia alguns pontos ali do princípio de fato. É claro que o princípio, né, proposto era mais uma separação a nível de responsabilidade de objetos. Ele propõe um pouquinho mais, né, além disso, de fato. Então, a gente, vendo os detalhes, a gente vai ver a estrutura de um banco de dados, de um projeto, como que a gente segmenta as operações, de fato, né? Mas tudo vem de uma base desse princípio, tá? Como que funciona isso tudo, Harris? Vamos voltar lá atrás e olhar uma abordagem tradicional para a gente conseguir entender como que isso de fato se comportaria, né? Onde que eu chego ao CQRS? Então, quando a gente tem uma abordagem tradicional, a mais comum, pensando que a gente tenha uma aplicação CRUD, né, de fato, onde que a gente tenha todas as operações, então a gente normalmente vai ter um front-end ou algum outro tipo de client ali, um app, que seja, ele vai estar conectado às nossas APIs, por exemplo, né, de fato, e a gente vai estar recebendo as operações de criação, né? Aqui, então, a gente teria o que a gente chama de CRUD, de fato. A gente vai ter as operações de create, de update, delete, read, tudo em um único serviço, um único projeto, de fato. A gente vai ter a nossa base de dados que vai armazenar isso tudo em um balde só. Então, a gente tem essa estrutura. Perfeito, isso funciona muito bem para muitos cenários. Até hoje, a gente tem projetos que existem somente essa abordagem e, ok, funciona. Porém, tem situações que a gente precisa de um pouco mais de complexidade. E aparecem algumas complexidades, onde se eu tenho uma situação que eu tenho uma concorrência muito grande entre leitura e escrita dos dados, isso pode me gerar um problema, onde a minha consulta, não só os dados do meu domínio, mas também muitas outras informações eu preciso compor na minha consulta, e aí eu preciso estar chamando a API A, B, C, juntar, compor, aplicar algum cálculo ali, converter, trabalhar esses dados de fato, pode se tornar um pouco pesada a nossa consulta, né? A gente pode não ter
os tempos necessários de resposta, posso ter um problema numa paginação dos dados de fato, isso pode se tornar um pouco mais custoso para a minha consulta. E aí começa a entrar algumas abordagens de fato que resolveriam esses tipos de problemas, né? De concorrência, de ter consultas mais eficientes, de eu poder ter escala, né? Escalar, fazer uma escalabilidade diferenciada para as minhas operações aqui, que são os commands, né? Das minhas criações, atualizações, exclusões de registros versus a consulta. Um deles podem ter mais requisições. Tem um serviço que tem muito mais consulta do que criação, de fato, ali, manter os dados. Então, para resolver esse tipo de problema, vem o padrão do CQRS, né, que é esse nome, Command Query Responsibility Segregation. Então, esse nome grande aí, um pouco parece ser meio assustador, mas não é bem tranquilo, tá? O que a gente detalha nas próximas sessões. O que a gente vai explicar um pouquinho de como que ele funciona. O que de fato é o propósito do padrão? É bem simples, ele mesmo já propriamente diz no nome, que seria de fato a gente fazer essa segmentação, né? A gente ter essas duas principais partes que são o command e o query. E como que ficaria de fato, Regis, isso para mim ter uma visão? Então, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com o nosso mundo aqui do CRUD normal, que é a nossa abordagem, vamos chamar de tradicional, onde que a gente tem um serviço com todas as operações, como a gente disse antes. No CQRS, a gente teria uma estrutura um pouquinho diferente, que é o quê? A gente teria as operações principais aqui, que era o create, update, delete, dentro de um módulo do command, e a gente separaria, né? A gente moveria a operação de consulta, nosso read aqui, para um outro módulo, que seria o nosso query. Esse módulo ele pode ser uma separação física, de fato, é um projeto diferente, ou lógica, né? Tendo uma separação física, que seriam dois projetos de fato apartados, a gente tem alguns ganhos com isso que a gente vai falar um pouquinho mais no final. Escala, por exemplo, né? Ter separação de poder fazer uma escalabilidade diferente para minha consulta ou não. Mas o princípio é a separação mesmo dessas duas partes. Onde as minhas operações aqui, né, que eu teria, antes era o CRUD, agora eu só tenho Create, Update, Delete, eu teria a minha base aqui com todos os meus dados consistentes aqui, conforme funcionaria no CRUD, e eu enviaria, né, a cada evento gerado de fato. Aqui eu faria o evento, dispararia um evento para o meu módulo Query, onde esse módulo Query vai montar sua visão. Então, ele vai trabalhar esse dado, ele vai consultar uma série de outros lugares e ele vai compor, de fato, essa visão própria aqui de consulta, tá? Então, a gente teria uma visão geral, duas principais partes, uma somente com as operações de manter os dados ali, de atualização e criação, e a outra, de fato, somente para leitura, tá? Como que ficariam as minhas operações falando a nível de APIs, por exemplo, né? Então, dentro do meu módulo Command, teria o meu post, simulando que a gente tivesse uma page order aqui, né, de pedido, por exemplo. Então, teria meu post, né, meu preload, teria o meu put, o meu patch, por exemplo, se eu quiser fazer uma atualização parcial, o meu delete, e eu teria a minha própria base de dados, né? O Command teria a sua base de dados específica aqui para essas informações aqui do seu domínio de fato. E o query? A nível de operação exposta, falando em nível de APIs, teremos o nosso GET, por exemplo. Não preciso necessariamente ter uma API, tá? Mas o que é exposto são GETs, então posso ter N searches ali, seja por ID de algum registro, seja um search mais completo ali, mas filtrando por N outros tipos de campos ali, de fato. E a recepção, né? Como que eu vou trabalhar esses eventos aqui? Então, eu receberia essa mensagem, esse evento, seja da criação, delete, de fato, o update desse registro. Eu vou processar essa informação e gravar nessa base de dados aqui específica do meu módulo do query, tá? Então, aqui seria mais ou menos assim que a gente montaria essa estrutura. O query alterou, emitiu um evento, a gente recepciona esse evento, monta a minha visão, de fato, que é as minhas APIs de consulta vão ler dessa visão aqui, que é separada do meu módulo do command.
Também tem uma outra abordagem, que é o quê? Tem o famoso query only, né, de fato. O que seria isso? Tem situações que, de fato, eu não tenho um domínio, né, não necessariamente eu preciso ter um par de command e query. Se eu tiver somente um módulo query que não defina um domínio de fato, ele ainda se aplica no padrão do CQRS, tá? E você pode recepcionar os eventos aqui, muito parecido com o command, a diferença é que eu recebo isso de muitos outros serviços, tá? Então, eu vou receber de serviço A, serviço B, C, aqui fica mais, gera um pouquinho mais de complexidade, porque eu vou trabalhar com N outros tipos de inputs de dados, de fato. Aqui é só simbolicamente representando a minha entrada de eventos, mas é claro que para cada tipo você pode ter seu Event Handler, a gente fala um pouquinho mais no final da estrutura de como que a gente deixaria esse projeto, mas você tem esses inputs, você vai processar esses dados e montar a sua visão, tá? Então, existe também essa abordagem da gente ter só um query e não o par do command também. E quais são as características que eu precisaria levar em consideração para desenhar uma arquitetura que utiliza esse padrão, tá? Então, eu vejo como 4 principais aspectos. A escolha do database, de fato, que a gente vai estar colocando ali, por exemplo, no nosso query. A definição da estrutura de dados, apesar de ser muito parecida com a 1, tem algumas abordagens importantes para a gente levar em consideração também, tá? Da nossa modelagem. A estrutura do projeto em si e como que eu trabalharia ali na minha manipulação de eventos, que vai ser o nosso ponto principal aqui, né, olhando, né, como que eu recepciono todos esses eventos. E falando um pouquinho da escolha, né, do banco de dados, para tomar essa decisão, né, de qual banco de dados eu vou escolher, vamos primeiro fazer um recap aí sobre as diferenças de relacional e não relacional, que são os dois principais aí que existem bastante discussão, né? Então são pequenas abordagens aqui, onde falando em estrutura, né, a gente tem um esquema num relacional, no relacional ele não tem isso, né, schemaless, né? Um relacional, ele tem suporte à transação, por padrão, e já um NoSQL, ele, na essência, não tem. Por que eu coloquei esse asterisco? Porque tem alguns bancos que hoje já estão oferecendo. Por exemplo, o MongoDB já oferece suporte à transação. Mas na essência ali do NoSQL, de fato, é um recurso que não tem, né, no mundo do NoSQL. A forma de armazenamento de dados ali no relacional eu tenho tabelas, já no NoSQL eu tenho algumas outras formas, que são documentos, grafos, wide column, chave-valor, por exemplo, e joins, né? A última linha dessa tabelinha, que no mundo relacional eu tenho joins entre uma tabela e outra, elas se relacionam de fato, e na essência do NoSQL isso não existe. Mas um asterisco, porque também tem bancos hoje em dia que já estão oferecendo algum tipo de suporte a isso. MongoDB, por exemplo, é mais um exemplo que você consegue relacionar um documento com outro, né? Uma coleção com outra. Quando a gente está comparando, essa é uma imagem aqui do ScyllaDB. ScyllaDB é um banco de dados NoSQL baseado no Cassandra. Isso aqui é um exemplo só para a gente conseguir ter uma ideia de como ficaria. Então, por exemplo, o nosso mundo relacional são tabelas pertencentes ao mesmo banco de dados. E aqui no NoSQL a gente tem os key values, os tipos de grafos, né, documentos, column store, aqui, que são aquelas wide columns, né? E eles até mencionam aqui do online Analytical Processing, porém, isso também pode acontecer também para o LTP, né, os eventos transacionais, né? O SQL ele também vai atender para isso também, só um adendo aqui a essa imagem do ScyllaDB. Desnormalização de dados, essa também é uma característica importante, tá? Por quê? Um banco de dados no SQL, normalmente a gente vai vir com essa característica de que a gente pode desnormalizar nossos dados. A gente vai, de fato, ter replicação de dados, né? Porque como a gente não tem, por padrão, os joins, então dentro de uma coleção de dados ou outra, a gente, de fato, pode desnormalizar, fazer cópia dessas informações, né? Normalmente a gente vai ter tudo isso dentro do mesmo lugar, então a gente agrupa, né, todas as informações em uma mesma fonte de dados ali, um documento, por exemplo. Então a gente vai organizar essa estrutura. Isso tudo, por estar composto, né, junto essas informações, a gente acaba tendo aí uma velocidade, né, uma eficiência maior de fato nas nossas consultas, tá?
Outro ponto importante e bem relevante também quando a gente vai escolher um banco de dados é dar uma olhada no Teorema CAP, né? Então, o Teorema CAP foi proposto aí mais ou menos ali em 2000 por Brewer, né? Ele fez esse teorema, onde o que é de fato esse teorema, né? Ele considera que um banco de dados tem três principais características importantes, relevantes a serem consideradas, que são a consistência, a disponibilidade e a partição desses dados. Dessas três principais características, normalmente os bancos de dados atendem duas, né? Então, dessas duas, é importante a gente saber o que para o nosso negócio faz mais sentido. E aí a gente tem também um outro direcionamento em escolha de banco. E o que são, assim, no detalhe? Consistência de fato é que, uma vez a informação salva com sucesso, o banco de dados me deu ok nessa operação, qualquer nó, qualquer tipo de consulta que eu fizer, eu vou ter a mesma informação, ela está consistente de fato, né? Ela já fez toda a réplica que precisa e me deu ok, olha, esse dado ele está replicado exatamente igual em todas as partições, todos os nós aí que a gente tiver no nosso cluster. Disponibilidade e partição, né, particionamento, apesar de serem bem parecidos aqui, de fato, a disponibilidade é eu ter, né, as informações, né, o banco de dados que nos devolver, maior parte está sempre disponível, de fato, né, é a garantia que ele nos dá em relação a ter essas informações sempre operantes, né, ter os nós ali do cluster sempre em modo operante. É claro que o nó pode cair ou não, né, mas é como que ele trabalha e manter o cluster sempre ok, tá? Então, essas duas são parecidas, mas são, de fato, pontos distintos a serem analisados, né? De que, por exemplo, no particionamento, um nó cai e deixa de ficar operante, mas o cluster ainda está ativo. Por quê? Porque ele tem réplica dessas informações. Cai um nó, o outro já temos outros nós disponíveis, ele sabe trabalhar dessa forma, né? Com vários nós, e mesmo que um deixe de operar, o cluster ainda esteja ativo. São os três pontos principais. E quando a gente tem ali, de fato, o triângulo do CAP, a gente já consegue fazer uma correlação com alguns dos principais bancos de dados. Existem N imagens para isso, existem N banco de dados aí que você vai ver aí nessa imagem ou muitas outras que tiver na internet. Mas normalmente o que a gente já consegue ter um direcionamento, que eu preciso de consistência e disponibilidade. Normalmente a gente vai ter os bancos de dados relacionais aqui. Eu preciso de consistência e particionamento, que a gente tem Bigtable, MongoDB, Redis, HBase. Se eu quiser disponibilidade e partição, aí a gente já tem o Cassandra, o SiloDB, CoachDB, Dynamo. Então, essas informações elas são importantes porque a gente já consegue ter um direcionamento, um norte, de fato, para qual banco de dados a gente pode estar escolhendo. Por quê? Se você de fato precisa, existe uma necessidade do negócio de que os dados sejam consistentes, é muito difícil você conseguir escolher as arestas de availability e partition tolerance. Então, um Cassandra pode não te atender na essência. Por quê? Por exemplo, o Cassandra ele pode te devolver um dado não consistente. O que seria isso? Eu acabei de inserir um registro no Cassandra, ele me deu ok, porque o número de fator de réplicas está como 2, eu tenho 50, está 3, por exemplo. Ele grava em 3 nós, me devolve um ok, nas outras 47 ele vai estar replicando isso. É claro que é muito rápido, mas se realiza uma consulta no nó 50, por exemplo, que não foi atualizado, ele vai te devolver uma informação desatualizada. E essa consistência eventual, isso pode não ser uma opção para o seu negócio. Então, é por isso que esse teorema CAP ele é relevante, ele te dá um norte aí, de fato, porque para saber de fato o que eu posso usar ou não. Isso é bem interessante. Qual que seria a resposta para o banco ideal? Depende, de fato, porque tem muitas coisas que a gente precisa avaliar, né? Qual tipo de informação que eu vou estar gravando? Como que é a minha estrutura de dados? Falando ali em primary key, né, a chave de fato, indexação de campo, se eu vou ter operações ali de agrupamentos, o que eu vou precisar mesmo de fato fazer, usar ali no meu banco de dados.
se eu tenho uma estrutura aninhada, nested muito grande ou não, tem bancos de dados que vão ter bastante recursos para isso, outros podem nem ter tanto, muito, pelo menos muito fácil ali para você conseguir fazer esse tipo de consulta. E como você está, por exemplo, se a gente estivesse discutindo qual o melhor banco para o query, por exemplo, você tiver uma estrutura que se torne complexa a sua consulta, talvez ele já não seja tão eficiente. Por quê? Porque ele é específico para consulta, porém é muito trabalhoso, se torna verboso eu fazer uma consulta numa estrutura de dados que eu estou acabando de montar, planejando. Então, leve em consideração isso também, tá? Tem que ser um casamento. Ou seja, já estamos criando um banco, uma estrutura para consulta. Nosso banco tem que nos atender com a visão que temos hoje de uma estrutura que seja fácil também para mim desenvolver e flexível para mim colocar qualquer tipo de consulta nesse mundo aqui que eu estou trabalhando, tá? E, por último, de fato, o CAP, né? Eu acho que é muito importante a gente saber por quê. Como eu disse, o exemplo ali da consciência. Se tiver algum fator, algum pilar desse relevante, né, isso pode também dar um norte aí de qual banco de dados que a gente pode escolher ou não, né? Já de cara dar uma excluída. Então, é um fator relevante também. Agora, vamos falar um pouquinho da estrutura de dados. Também é um ponto que, de fato, é relevante, tá? Quando falamos da estrutura de banco de dados, a gente falando dos relacionais e não relacionais, algumas coisas são importantes, de fato, a gente levar em consideração. Por exemplo, eu vou criar uma tabela usando o mundo relacional. Talvez faça sentido você analisar, olhar de fato a desnormalização de dados também. Porque dados muito, se você seguir toda a normalização, ok, perfeito, porém pensando num ponto de vista de performance, você pode ter algum ônus ou não nisso também, né? Pensando em performance também, se possível, evitar algum tipo de join, né? Você compor isso pensando que estamos desenhando uma visão de consulta, né? Olhando nessa ótica. Então, algumas coisas de fato a gente precisa mudar, né? Olhando mais uma ótica de performance e consulta. Então, joins ele pode se tornar um pouco custoso, dependendo da quantidade de joins que você tiver. Campos, dá uma avaliada com carinho quais os campos que você está fazendo para aplicar os devidos índices, né? Particionamento de tabela é uma opção, sim, mas tem que ser também avaliado com parcimônia, porque se você não filtrar com as chaves de partição, isso também pode te gerar algum ônus, tem que tomar um certo cuidado com isso, mas também é uma forma de você segmentar seus dados também. Isso pode, de fato, tá sendo mais um recurso aí de consulta se você tiver um volume de dados muito, muito, muito grande, né? É um fator também, mas esse é só um cuidado aí, de fato, tem que ter tem que ser usado com parcimônia. Se for usar no ciclo, o que é válido a gente avaliar de fato? Granularidade de como que eu vou estar dividindo e segmentando os dados, estrutura nested ou não, como que eu vou estar colocando. É mais fácil eu colocar aquele JSON que faz ali aquele efeito de cascata bem grande, ou é mais fácil eu criar linhas, né, que repliquem todos os dados? Como fica mais fácil, de fato, eu estruturar o meu JSONzinho, por exemplo, se eu estiver usando um documento, né? Eu acho que sempre tem que analisar e ter um viés para consulta, tá? Então, o banco de dados me recomenda, eu posso jogar qualquer tipo de dado, um JSON inteiro lá, que faça uma estrutura nested bem grande. Ele vai atender. Só que se você precisar fazer uma consulta, uma agregação por esse campo, será que vai ficar tão fácil para você fazer nesses campos de baixo nível nested? Então, talvez é válido você analisar de fato isso, se é válido você replicar também uma linha ou não. Então, avaliem isso, isso tem uma diferença, né, um resultado muito grande depois, à medida que você for evoluir suas consultas, tá? Se você estiver falando do banco wide column, né, tem que tomar bastante cuidado, porque ele é um banco que ele é muito bom, rápido, porém ele é muito baseado em chaves. Então, se você quiser fazer uma consulta por qualquer tipo de campo, pode não ser o mais eficiente. Então, pensar numa chave bem forte é de fato um fator relevante aí para desenho, né, de como que a gente vai deixar a nossa estrutura de dados, tá? Então, esses são alguns pontos que de fato são relevantes a gente olhar com carinho antes de desenhar, para a gente conseguir ter flexibilidade e velocidade nas nossas consultas, se tivermos definido o banco do query, por exemplo, tá?
Voltando aqui de novo na nossa estrutura principal, a estrutura do projeto. Então, como que ficaria a nossa estrutura do projeto? Tá? O próprio padrão já diz ali da nossa quebra, então também não tem muito segredo aqui. Mas como que ficaria, por exemplo, o módulo do query, que é o que é novo até então, né? Se estivermos pensando no modelo CRUD, né? Então aqui a gente teria as nossas operações, né? Uma camada de APIs ali, todas as nossas operações de consulta, e a gente tem uma camadinha aqui de tratamento de eventos, tá? Então, a gente pode ter alguma abstração aqui para fazer esse tratamento, ter uma resiliência maior, ter um carinho especial, porque aqui, de fato, é onde que é a nossa porta de entrada. Então, aqui, na nossa porta de entrada, a gente vai... Se eu receber mal essas informações, eu posso não gerá-las também de uma forma tão eficiente. Então, essa recepção de eventos aqui, ela é um ponto relevante de fato. Vou falar um pouquinho mais de recepção de eventos mais, nos próximos slides. E toda a nossa parte de camada de persistência aqui, posso usar o mesmo repositório ali, né, que vai ter acesso à mesma base de dados. A diferença é que aqui eu estou construindo minha visão e aqui, de fato, é só uma operação de consulta, tá, vindo da API. Quando a gente fala de um ponto de vista de deploy, por isso que lá no comecinho da aplicação, da apresentação, eu até mencionei que existem duas formas. Você pode ter ali uma separação lógica, de fato, ou você pode ter uma separação física. São as diferenças disso. Você tem uma separação física, de fato, então, pensando no mundo aí, por exemplo, de Kubernetes, né, que é o desenho dos pods aqui, né, o que eu tenho de ganho com isso? Escalabilidade independente. Então, eu posso fazer uma escala do meu módulo de query aqui, mais instâncias do que o meu command. Por quê? Porque o meu query, de fato, ele recebe muito mais volume. Então, eu preciso, isso depende do negócio, claro, mas pensando no cenário, que eu tenha consultas muito, um volume muitíssimo maior de consultas do que as operações de comando, eu poderia ter uma escala diferenciada aqui só para o meu módulo query, né, de fato. E poderia ter alguma coisa em comum entre eles, se for o caso, sim, poderia. Com parcimônia também, tá? Para a gente não gerar um acoplamento muito forte entre as partes. É claro que aqui você pode compartilhar alguns ETOs, alguma coisa que seja comum. Lembrando que ETO, essas classes que são muito atributos mesmo, de fato, é válido avaliar sempre com cuidado, porque não tem regra de negócio, né? Então, a cópia, né, entre ter a mesma classe aqui do outro lado, são uma réplica muito simples de dados, né? Claro que a gente sempre evita replicar, mas quando a gente fala de regras, de fato, são atributos que a gente vai estar só transitando de um lado para o outro, são uma cópia também que são muito simples, de fato, né? Mas também é uma opção da gente ter algo compartilhado entre eles, tá? Agora aqui, vamos falar um pouquinho da onde que ocorre, né, os eventos aí de fato, tá? Então, esse é um ponto bem relevante para a nossa estrutura do CQRS, porque é de fato, olhando a parte do command, né, é onde que a gente recebe. E sabe o que é até um ponto até curioso? É que houve-se muitas discussões aí onde o query, né, ele só é um módulo levinho para exibir consultas. Olha, na essência do padrão, não é, tá? Pode-se criar a visão no command e o query ser um módulo somente de consultas? Bom, até pode, não está errado. Mas quando a gente olha a nível de responsabilidade, não se diz que o módulo query só vai fazer consulta, sim que ele vai ter APIs de consulta, mas ele é responsável, a responsabilidade total do módulo query é montar sua visão e consultas. Então, existe sim essa troca de eventos entre um e outro, seja aqui na abordagem do command query mesmo, né? Que é a mais tradicional, ou do query only, aqui que a gente vai estar recebendo esse input de vários outros tipos de serviços, tá? Como tem um tratamento, e é um ponto bem relevante para a nossa aplicação, existe sim uma correlação com o Event Source, que é onde que a gente vai nos dizer ali, né, onde que o Event Source, além aqui da nossa apresentação, um outro padrão muito bem utilizado, né? Por quê? Porque ele
padroniza, né? Ele nos dá vários insights ali de como, de fato, que eu recepciono esses eventos, porque nem sempre eu posso somente ter uma recepção simples de evento. Às vezes, de fato, eu preciso ter mais do que isso, que é organizar a sequência dos eventos que eles vão chegar de fato, eu preciso montar, né, ter disponível como que eu montaria, né, uma visão do tempo, né, como que eu poderia ter uma funcionalidade que eu reconstruísse, né, a visão, né, com base nos eventos que eu tenho. Então, recebi uma sequência de eventos estruturados, organizados ali por sequência. Se eu precisar reconstruir isso com base em algum tempo, né, para trás disso, como que eu conseguiria organizar? Isso muito mais é o que o Event Source nos prega, que nos vem oferecer. Ele é bem grande, por isso que existe essa correlação. Ele padroniza e organiza toda esse trabalho. Existe até alguns frameworks que bem famosos no mercado que nos ajudam com isso, né? E é válido também avaliar. Você pode construir uma padrão seu ali local do seu projeto ou de fato avaliar essas ferramentas que elas vão ter um ganho, né? De fato, vão trazer isso tudo de brinde para a gente, porque de fato é uma complexidade ter que implementar isso, né? Aqui são só algumas características aí do Event Source, né? Que é a sequência dos eventos, também possibilita a reconstrução em algum momento do tempo, a partir das sequências dos eventos que eu recebo. Essas são duas principais, é claro que existem, o padrão é bem mais completo que isso. Aqui, eu estou pegando isso aqui, uma fonte de um dos frameworks que também possibilitam o uso aí do Event Source, que é o Eventuate, tá? Isso aqui é uma imagem aqui da referência do site deles, que só exibe ali como que seria, né, o uso do Event Source. Então, por exemplo, a gente tem um Order Service aqui, que a gente receberia todas essas informações e que vão se dizer no nosso módulo do Command, grava tudo isso aqui na nossa tabela, no nosso mundo aqui relacional, por exemplo, né? E eu enviaria esses eventos aqui para o nosso módulo query, por exemplo, pensando ali no nosso módulo ali do CQRS. E esses eventos, eles vão ter uma sequência, de fato. Então, eu vou estar escrito em receber esses eventos, que seria ali, por exemplo, no broker ou algum outro tipo de mensageria que você vai usar para recepcioná-los, e ele vai garantir essa ordem para a gente, tá? Teria também um modelo de dados que você poderia estar usando para recepcionar esses eventos, tá? Também uma fonte aí do Chris Richardson, né? Do livro dele, onde que ele tem uma sugestão de como você organiza, né? Se você quiser, de fato, armazenar esses eventos, onde que você tem um identificador do evento, o tipo, de fato, aí você teria duas colunas aqui de agregação, onde você pode ter um tipo e um ID desse entity, né? Na verdade, não o tipo, o entity type aqui, e o ID, e o dado mesmo em si do evento que foi propagado para a gente. Tá? Então, essa é uma forma aqui de estar armazenando todos esses eventos à medida que você vai processando eles. Tem todo o detalhamento muito melhor aqui também nesse livro e no próprio site do Chris Richardson sobre o Event Source, tá? Isso aqui ele fala um pouquinho da parte na seção ali, vocês vão entender do Event Store, ele detalha bastante isso. E isso por isso que é importante, né, o tratamento desses eventos. É só porque, se de fato eu tiver alguma característica que eu preciso um cuidado a mais na troca dos eventos, o Event Source pode vir a cair muito bem para a gente. Se de fato for muito simples, só uma troca, enviou e construiu a visão, perfeito, talvez não. Pessoal, mudando agora aqui, falando um pouquinho de benefícios do CQRS, tá? Então, onde que ele vem aqui, depois que a gente já viu a escolha de banco, como que eu estruturo, o que é o padrão, o que me traz de benefício, né? Então, pensando naquela situação ali do nosso problema, o que a gente teria, né? Se eu fazer uma separação de fato de dois projetos, teria uma escalabilidade diferente do Command do Query, né? Posso ter meu query ali mais instâncias ali para deixar ele mais robusto, sempre disponível ali para as milhares de consultas que eu tiver. Ele possibilita também eu ter consultas eficientes, por quê? Porque eu vou ter minha visão já montada especificamente para as consultas próprias, né? Então, estou montando um projeto ali que vai se dedicar a consultas. Então, vão ser, de fato,
bem mais eficientes. Ela também pode resolver os problemas de domínios complexos, né, onde que eu tenha muitos domínios, tem uma junção de dados muito grande ali, de fato, ele vai estar embutindo isso tudo numa consulta que, como eu disse, própria, né, para resolver esse problema. Então, a gente acaba tendo isso, esse módulo muito eficiente, né, esse próprio para isso. Quais são as desvantagens de fato? É claro que, pensando no modelo do nosso CRUD ali, por exemplo, tradicional, a gente agora falou de muitos outros componentes. Primeiro que eu vou ter dois serviços, se eu deixar duas escalas, são duas coisas que eu preciso cuidar a mais. Eu tenho toda a troca dos eventos de fato, então, complexidade, tá? Então, tem complexidade que, de fato, ela vai vir aí de brinde para a gente nesse tipo de abordagem, não vamos fugir de complexidade, tá? E também temos a consistência eventual. Como eu persisto ali praticamente, mantenho as minhas informações no command e disparo um evento de fato para o query, até o query montar essa visão dele, né, processar essa informação e gravar na base, existe um delay, né, de fato, até exibir de fato, o query processar essa mensagem de fato. Então, isso nos gera uma consistência eventual. Gravei uma informação, porém, até ela estar disponível ali no módulo de query, esse tempo, né, por menor que seja, é uma consistência eventual. Então, também é uma característica aí, contra do CQRS, tá? Pessoal, isso é tudo, tá? Então, se vocês gostarem aí do vídeo, espero que sim, dê um like aí no vídeo pra gente. Se tiver qualquer dúvida, é um assunto bem bacana de discutir. Tem N cenários aí que a gente pode ser que aplique ou não bacana no padrão. A gente discute, pode colocar, manda e-mail, escreve aqui no canalzinho aqui do nosso vídeo aqui. Bacana, e agradeço. Até mais. Tchau.